Então, boa noite, pessoal. Pessoal que está online aqui, boa noite a todos. Nessa aula a gente vai continuar, então, os nossos assuntos sobre redes. A gente veio fazendo uma revisão rápida aqui sobre os tipos de rede, né? A gente falou de rede MAN, WAN e LAN. Falamos um pouco aqui sobre a rede IP, né? O Backbone Brasil, tá? E agora a gente vai entrar rapidinho aqui na parte de topologias de rede para a gente ver os tipos, né? Como as redes elas são formadas. Então, na sequência, a gente vai avançar aqui por essas imagens e vamos entender um pouquinho como é que funcionava e como que essas redes eram formadas, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, topologias de rede, a gente tem a rede no formato de barra ou barramento. Isso não quer dizer que ela era uma barra reta, né? O que o barramento ou barra quer dizer? Tá vendo esse cabinho que está passando lá por trás dos computadores? É esse cabo único que representa a tal da barra ou do barramento. Como o cabo, deixa eu descer um pouquinho aqui que eu tenho os tipos de cabo, eu já volto ali nos desenhos, tá? Então olha só, como aquela topologia de rede de barramento, ela utilizava um cabo coaxial, esse aqui que está aparecendo aqui na tela para vocês, ele diz o seguinte, ele é um cabo único, um cabo rígido, onde, igual aqueles cabos coaxiais de TV a cabo, de antena que a gente vê hoje, só que ele tem uma carinha um pouquinho diferente, que ele era preto e mais rígido, né? O que ele tinha? Ele tinha um miolo de cobre, que era o sinal positivo, onde passava o polo positivo, e a malha é onde é o polo negativo desse circuito. Por quê? Ele nada mais é do que um condutor elétrico, né? Onde os pulsos elétricos eles transitam e passam os dados de um lado para o outro, tá? Então, esse meio físico, já vou aproveitar e fazer um paralelo de topologias e meios físicos. Esse meio físico é o coaxial, que é utilizado, então, na topologia barramento. Qual que é a vantagem e desvantagem dessa topologia? A vantagem é que era muito fácil de montar uma topologia dessas, né? Deixa eu pegar aqui o Google, eu gosto de trabalhar bastante com o Google Imagens. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem de rede de computadores cabo coaxial. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, ver o que ele mostra. Então o cabo ele tinha essa carinha aqui, ó. Ele utilizava então esses conectores, que eram os famosos conectores em formato de T, e eles tinham, olha só que interessante, essa cara aqui. Essa placa é a placa que ia dentro do computador. As placas de rede dessa época que se usava cabos coaxiais, ela era nesse formato, ela tinha esse pino chamado pino BNC, né? Essa aqui é uma placa híbrida, tem tanto o conector mais novo quanto o conector mais velho, mas as placas mais antigas, por exemplo, vamos ver se eu acho uma só. Na verdade, aqui eu tenho uma com 4. Essa aqui era uma placa de servidor, inclusive. As mais antigas tinha só como essa daqui. Essa aqui ainda tem o conector. Na verdade, agora eu não estou achando nenhuma bem antiga, mas enfim. Olha aqui o cabo coaxial, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir só essa imagem aqui. Ó, o cabo coaxial, ele tem uma capa preta, a malha, o isolante e o miolinho, né, que é a parte interna. Então, a malha negativo e a parte interna, o miolo, é o positivo, o isolante e a capa. Era bem simples, bem parecido, só que esse aqui era bem mais rígido do que o cabo que a gente conhece hoje como cabo coaxial, que a gente vê em antenas, né? Esse aqui era mais rígido, mais difícil de mexer. Como que ele era feito? Então, vamos ver aqui, ó. Tinha os computadores aqui na rede e tem o conector chamado conector base T, que é aquele que eu mostrei aqui em cima, ó, conector
em formato T. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui, ó, abrir imagem. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Então, estava aqui, ó, conector T. Esse aqui ia na placa de rede. O cabo, ele vinha, tinha um conector na ponta que conectava em um dos lados. E no final tinha essa pecinha aqui que era muito importante, que era o terminador ou terminal. Então isso aqui era importante para matar o sinal, para o sinal que chegava nessa ponta não voltar para a rede, não dar retorno, senão ele fazia como se fosse um eco, né? O sinal passa, bate e volta, e esse terminador aqui, todo o sinal que chegava nele, ele matava o sinal, exatamente para o sinal passar pela rede uma única vez e não ficar ecoando na rede, né? Não ficar se repetindo. Deixa eu dar uma olhada, ver aqui se tem aquela plaquinha e tal. Esses aqui são os tipos de cabo, tá? A gente vai aproveitar essas imagens aqui depois, vou até deixar esse site aqui guardadinho, a gente vai aproveitar. Mas o que eu queria referenciar era essa imagem aqui mesmo. Essa imagem, deixa eu ver se ela tá fácil aqui. Essa imagem aqui, vamos ver. Então tava lá, ó, a placa estava dentro do computador, o cabo ele vinha, passava pelo conector que estava na placa e continuava. Como a gente não mostra essa imagem aqui, né, lá atrás naquela nossa apostila, deixa eu voltar aqui, então fica ilustrado dessa forma, só que a gente sabe que atrás de cada computador tem um esquema desse daqui, que é o conector, chamado conector BNC-T, né, em formato de T. O que mais aqui? Vamos lá. E os terminais, ó, onde que eles iam? Bem nessa pontinha aqui, os terminais, bem aqui nessa pontinha, porque imagine que esse computador mandava quando ele passava por toda a rede, se ele chegasse aqui no final, batesse e voltasse, o sinal ia ficar repetindo, e não é interessante que o sinal fique repetindo. É interessante que o sinal saia de um computador, por exemplo, se ele saísse desse computador, ele navegue uma única vez e chegue, né, no seu destino, por exemplo, no outro computador, lá naquela rede. Então essa que é a ideia. Os terminadores, eles serviam para isso, para matar o sinal quando o sinal chegava na ponta, para ele não ficar repetindo dentro da rede. Muito bem, então essa aqui era a rede chamada de barramento. Ela era uma rede muito fácil de montar, porque era só fazer o conector encaixar igual o conector do cabo da TV. Então era muito, assim, uma conexão fácil de fazer. Só que o problema é o seguinte, se o cabo rompesse, né, quebrasse, ou o conector, né, no conector, ou o conector fosse retirado da placa, se existisse alguma coisa aqui nessa conexão que fosse interrompida, a rede inteira caía. Então esse era o principal problema dessa rede. Aí o pessoal, com o tempo, foi desenvolvendo novas soluções e eles criaram um modelo chamado de modelo estrela. Por que modelo estrela? Tem um equipamento central, normalmente na época era o hub ou o switch, e aqui dentro do hub, bem dentro dessa caixinha, tinha um sistema desse aqui. Como é que funcionava? Tinha um cabo que interligava todas as portas do hub. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu tenho algum exemplo aqui. Vamos ver. Não, esse daqui é só do cabo coaxial mesmo. Deixa eu ver nesse site aqui se ele me mostra um exemplo de hub. Aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui. Então, qual que é a ideia? Deixa eu abrir essa imagem. A ideia é a seguinte. Tem agora essa nova topologia de rede em formato estrela, usa um equipamento central, né, que sai um cabo. Que tipo de cabo que é esse? É o cabo que nós chamamos de cabo par trançado ou multilã, né? O cabinho azul, que a gente conhece até os dias de hoje, que tem 4 pares de fios lá dentro. Então, a gente também tem a forma de montar esse cabo aqui corretamente. Ele é um pouquinho diferente do nosso cabo coaxial, ele é um pouquinho mais complexo, até eu diria.
só que tem algumas facilidades, né? Ele traz uma velocidade maior e ele sai, então conforme a imagem aqui, ó, ele sai do computador e vai até o elemento central, que no caso dessa imagem é o hub. Diferente do barramento, que um cabo único tem que passar por todas as máquinas daquela rede, né? Aqui o cabo não precisa passar por todas as máquinas, ele sai do ponto do computador e vai direto para o ponto do equipamento que está conectando. Então, por isso que a gente chama de rede ponto a ponto, né? É o ponto do computador ao ponto do equipamento. Então, aí vem a nossa imagem, né? Esse cabinho aqui que a gente está acostumado a visualizar, e aqui nós temos uma imagem de um hub, onde o que ele tem? Ele tem essas várias portinhas. Aqui dentro dele é como se fosse aquele cabo que a gente viu lá na outra imagem, né, que eu mostrei para vocês, que percorre os computadores. O hub, ele funciona semelhante. Aqui dentro tem os fiozinhos, né, que passam por todas as portas, só que todos os fios que interligam os pinos da primeira porta, interligam da segunda, interligam da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, de todas as portas. Essa que é a característica de um hub. Ele simplesmente pega e reconecta todo mundo que está aqui dentro. Isso os hubs mais simples e até os hubs mais antigos. Porque hoje em dia a gente tem um equipamento que é um pouco mais... ele é melhorado, né? Que é o tal do switch, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, por exemplo, a nossa rede chamada rede estrela, porque ela tem essa carinha aqui, né? Como se fosse o corpo da estrela, o elemento central, e as pontas, os computadores, o braço da estrela, né? Por isso, essa carinha aqui, eles chamam de estrela. Tem um elemento central e para as pontas vão os computadores. Mas lá dentro desse elemento central, funciona como se fosse o hub. Só que não tem como o fio que está lá dentro, ou os fios que estão lá dentro, se desligarem, a menos que esse equipamento aqui seja danificado. Então tem alguma coisa mais tranquila. No caso, sim, se, por exemplo, esse cabo aqui romper, né, ele parar de funcionar, a rede continua funcionando. Só vai parar de funcionar aquele computador que está ligado pelo cabo que foi quebrado. É só ele que para de funcionar. O resto da rede inteira continua funcionando normal. Então isso é uma facilidade, né? A rede sempre vai continuar operando. Se o cabo estragar, só vai parar de funcionar o computador que está conectado nele. Só que tem um porém. Se esse equipamento central parar, daí não tem mágica, né? Se esse equipamento central parar, toda a rede para. Então, mas é um detalhe um pouco mais difícil de acontecer. Só se, sei lá, tiver um curto-circuito, um raio, alguma coisa nesse sentido mesmo, porque esses equipamentos, eles são bem mais confiáveis do que no modelo anterior, né, que era um fio apenas, um cabo apenas. Muito bem, então, já vimos rapidinho ali a barra ou barramento, estrela. Agora a gente vai ver a topologia anel. Hoje a topologia anel, olha só o jeitão dela. Ela parece uma rede de barramento, só que em vez das pontas serem abertas, um fio vem e se conecta no outro. Na verdade, não é que o fio se conecta uma ponta na outra, né? Em vez deles ficarem assim aberto, o que ele faz? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com aquela imagem lá aberta ainda ou não. Vamos ver. Cadê a imagem? Ele faz o seguinte, ele pega e um novo conector desse daqui, um novo conector desse conector chamado conector T é instalado no meio, por exemplo, né? Então, em vez de ter um terminal nessa ponta e o terminal nessa ponta aqui, ele pega essas duas pontas, troca, né, o terminador que está aqui por um conector B, esse conector aqui, ó, o conector BNC, e aí simplesmente coloca mais um conector T e adiciona uma máquina.
Então, por exemplo, se eu quero conectar aquela rede que eu estava mostrando aqui para vocês na apostila, por exemplo, quero transformar essa rede de barramento em uma rede anel, eu pego essa ponta desse cabo, venho e conecto atrás desse computador, em vez de ter esse fiozinho aqui, né, esse cabo aqui aberto, do jeito que está aqui, né, com o terminador na ponta. Ele vem aqui, conecta aqui e ela vira um anel. Então esse aqui é o princípio da topologia anel. Isso para os anos passados, né, mais antigamente, eu estou falando aí da década de 90, o início dos anos 2000, isso aqui era utilizado com cabos coaxiais, igual o que a gente viu, né, anteriormente, esses cabos aqui. Só que hoje em dia a rede anel não é mais utilizada com cabos coaxiais. Ela é utilizada com este tipo de cabo aqui, ó, fibras óticas. Mas como assim? Vai ter uma rede feita de fibra ótica? Não, não é que a rede vai ser feita de fibra ótica, tá? Ela utiliza, e não é uma rede simplesmente dentro de um escritório ou dentro de um lugar, né? É uma rede onde a gente diz que é uma rede maior. Aonde que eles usam essa topologia anel aqui hoje? Deixa eu voltar aqui em cima na apostila. Eles usam nesse cenário aqui, ó, quer ver? Olha só, nas redes metropolitanas. Nesse cenário aqui, por exemplo, quando você quer interligar, você tem uma empresa principal, né? Ela tem lá, por exemplo, a matriz. E essa matriz, ela conecta com suas filiais através de uma rede metropolitana. Essa rede metropolitana aqui, ó, essa rede que está aqui no meio, é feita uma conexão com fibra através da operadora de telefonia, né? Pode ser a operadora de telefonia, pode ser a operadora de fibra mesmo. Hoje existem várias operadoras que trabalham só com fibra. Um exemplo, a Copel, né? Ou se for alguma outra operadora, Oi, TIM, Vivo, essas coisas, eles têm também a rede própria deles. Mas isso aqui facilita bastante hoje para conexão entre a matriz e as suas filiais através de uma rede própria, né? Alugada da operadora, mas uma rede que a gente diz que é uma rede própria da empresa. Então, ela evoluiu desse cenário aqui, que era de antigamente, onde os computadores se conectavam através ou dentro de um escritório, dentro de uma empresa, né, nesse formato, ele unificava todos os computadores num anel. Hoje, essa ideia aqui se expandiu para esse cenário aqui da rede metropolitana, por isso que a gente chama anel de comunicação. As operadoras têm o seu anel de comunicação. Por exemplo, no Paraná, a Vivo, a Oi, a TIM, a Copel, elas têm o anel de integração que percorre a maioria das rodovias, né? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem rapidinho. Anel de integração Paraná. Vamos ver se eu acho uma imagem bem legal aqui. Por exemplo, eu estou falando aqui de malha rodoviária, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que ao longo das rodovias, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Ao longo das rodovias, a gente tem todo o cabeamento distribuído, né? A gente pode sim dizer, por exemplo, que o estado do Paraná, né, pode sim, ó, por exemplo, essa imagem aqui, ó, ela pode sim ser com as cidades aqui interligadas pela malha rodoviária, e ao longo da rodovia vai se passando também os cabos de telecomunicações. Então, por exemplo, tá aqui vamos pensar na Copel. A Copel está com a sua matriz aqui em Curitiba e pode conversar com suas filiais, né, em todas as cidades aqui ao longo do anel de integração, por exemplo, até lá em Foz do Iguaçu,
através de um anel, né, de fibra ótica que ela mesma tem para interligação do estado do Paraná, né? E é uma rede que nós chamamos de rede metropolitana, porque ela expande, né, a região simplesmente que se está e vai ao longo do estado, no nosso caso do estado, mas poderia ser ao longo do Brasil e tudo mais. Outro exemplo, tem na nossa apostila outro exemplo disso que eu estou falando, tá? Aqui em cima na imagem do anel de integração do Backbone Brasil. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais atualizada aqui embaixo. Ó, essa imagem aqui, ó, eu tenho ela aqui, perceba, vai lá nos estados do Nordeste, desce Brasília, vem para o Rio Grande do Sul e reintegra, né? A maioria dos estados aqui é onde tem um link de internet um pouco mais forte. Nesse caso, a gente pode entender que este é também um anel de comunicação, só que no caso, esse daqui é da rede de internet do Brasil. Ele é um pouquinho maior, né? Ou também posso dizer bem maior, do que o nosso exemplo do Paraná, tá? Também é uma outra ideia que a gente pode ter assim de uma rede chamada de rede anel. E por último, qual que era a última? Era a rede mista, né? Então a gente já passou pela barra, estrela, anel e agora a rede mista. Rede mista é a mescla de todas as redes que a gente acabou de ver. Então tem rede com barramento, tem rede com estrela, tem rede com anel, uma coisa mais ou menos assim. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um anel aqui, depois eu interconecto com uma rede de barramento, e essa rede de barramento se interconecta, por exemplo, numa rede com topologia estrela, né? Então, poderia possivelmente ser alguma coisa nesse sentido também. Uma rede mista é uma rede que você tem mais de um tipo de topologia funcionando nela. Volto a dar o exemplo. Por exemplo, aqui, dentro das empresas a maioria é estrela. Barramento hoje, é mais difícil encontrar, tá? A rede por barramento é bem mais difícil encontrar. Mas a rede por anel é o que eu acabei de falar agora. Então, imagine o seguinte, se o anel fosse o nosso link de intercomunicação com a nossa operadora, e em cada computador desses daqui saísse um dispositivo, por exemplo, um switch, um hub, no nosso caso poderia ser um modem, né? Então, em cada ponto desse daqui, em vez de ter um computador, tivesse uma cidade, e a operadora de telecomunicações mandasse para a tua casa, então imagine que esse aqui fosse um modem, por exemplo. Você teria esse cenário aqui na distribuição de internet, onde a operadora de telecom que você tem interliga suas filiais nesse formato, e aí sai da operadora, passa, né, pelos diversos lugares e chega na tua casa interligando, né, o ponto de conexão que você tem com a internet através do teu modem. E lá dentro da tua casa você tem o ponto principal que sai para os teus vários outros computadores, notebooks, o que for, né? Qualquer outro dispositivo que se interconecte na tua rede. Vamos passar rapidinho aqui nos tipos de conexão, tá? Os tipos de meios físicos, o cabeamento, né? Que tipo que nós temos? Só revisão rápida aqui. Então, cabo coaxial, né? É fácil de instalar, interliga uma máquina a outra e a junção de todos interliga a rede. Depois nós temos o quê? Cabo par trançado, né? O cabo par trançado, ele é o que nós conhecemos hoje, é o cabo de rede, o cabo azul que nós temos hoje na maioria das redes, dentro de empresas, dentro da nossa casa, até mesmo nas operadoras, dentro das operadoras, né? Para interligar equipamentos e tudo mais. Então, as redes hoje, eu diria para vocês que a maioria delas são feitas as redes internas, né, por cabos par trançado, tá?
O cabo par trançado ele tem de várias categorias, né? Categoria 1, que eram os das instalações telefônicas antigas. Mas, professor, mas cabo de telefone antigo é para comunicação de computador? Sim, porque as primeiras redes de computadores, elas não tinham esses cabos sofisticados aqui que a gente tem hoje. Eles usavam o cabo telefônico, né? Quem já usou internet ali no começo dos anos 2000, até por exemplo, década de 90, né? De 80 para frente já era mais ou menos assim. Utilizou muito, mas foi na década de 90 que realmente, vamos pensar assim, que se popularizou as redes com a popularização da internet. Então, quem já usou a internet ali na década de 90, começo dos anos 2000, lembra que você tinha que conectar o cabo do telefone no teu computador para daí ele fazer a ligação com a internet. Então, era um tipo de cabo desses cabos mais antigos. Os cabos categoria 2 eram os cabos antigos da ArcNet, era uma rede, as primeiras redes de computadores que utilizavam o formato lá em cima que eu mostrei, cabos coaxiais, com barramento e tudo mais. Os 3 eram a categoria 3 eram cabos utilizados final da década de 90, né? Já eram cabos no formato desse cabo aqui, par trançado, né? Ele já era um cabo muito mais parecido com esse cabo que nós temos, e ele trafegava muito mais dados por ele. Os categoria 4 nada mais eram do que os categoria 3 blindados. Olha a diferença. O par trançado blindado, deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui que a imagem está melhorzinha. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também a imagem está boa. Deixa eu ver. Olha só, volta. Esse aqui é até do Mercado Livre, ó. Não estou vendendo nada não, é só por causa da imagem. Olha só, o que é o cabo blindado? O cabo de rede normal tem todos os fiozinhos que esse aqui tem, só que esse aqui tem essa capa de alumínio em volta, né? É isso aqui que a gente chama de blindagem. É blindagem o quê? Blindagem contra ondas eletromagnéticas. É essa que é a explicação. Uma blindagem contra campos eletromagnéticos. Por quê? Imagine que você tem um cabo de energia elétrica. Se o cabo de energia elétrica está perto do cabo de rede, quando passa energia num cabo elétrico, né? Estou falando assim da instalação da casa, lá o que tem o 110, 220, ele forma em volta dele um campo eletromagnético e ele atrapalha esses cabos aqui. Por isso que você não pode, esses cabos, qual que eu estou falando? Esses aqui, ó, os cabos simples, né? Que é esse simplesinho aqui que eu estou mostrando. No caso aqui, esses cabos simples sofrem interferência de ondas eletromagnéticas ou de campo eletromagnéticos formados por cabos de energia, por cabos de eletricidade. Quando passa lá o 110 ou 220, ele forma um campo eletromagnético e acaba atrapalhando, né, a passagem dos dados por esse cabo aqui, o cabo de rede que a gente conhece, o nosso cabo de rede tradicional, né? Esse aqui, o nosso cabinho de rede tradicional. Bom, para isso que existe então este cabo blindado. Essa capa de alumínio, esse material aqui é alumínio, e tem um fiozinho de aço no meio. Esse fiozinho de aço é simplesmente para deixar ele mais forte, caso exista algum puxão, algum manuseio dele um pouco mais forçado. Mas o que realmente importa é a capa de alumínio em volta, que ela faz tipo um campo de um isolamento, né? Essa blindagem contra o campo eletromagnético. Então,
fica mais tranquilo para você então passar por lugares mais assim, onde você não tem um lugar próprio para passar o cabo de rede, e ele precisa passar então por tubulações que tem cabos elétricos passando junto. Então esse é a parte da blindagem, tá? Então fica bem explicado para todo mundo não ficar com dúvida. Então, o categoria 3, o 4 era o 3 com a tal da blindagem, que é esse aqui. Muito bem, e o nosso cabo de rede, o nosso famoso cabo de rede, é o categoria 5. Esse cabo de rede aqui, ó, o nosso cabo de rede azulzinho, tradicional dos dias de hoje, é o cabo categoria 5. O cabo categoria 5E, ele é igual ao nosso tradicional, só que ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele passa um pouquinho mais de frequência nele, então ele consegue passar um pouquinho mais de eletricidade e ele aumenta a velocidade. Então, categoria 5E é um pouquinho mais grosso. O categoria 6, ele é também como se fosse o blindado, né? O blindado da categoria 5. E esses daqui, categoria 6A e categoria 7, eles são para uso das operadoras. Dificilmente a gente vai encontrar cabos categoria 6 e categoria 7, né? 6A no caso aqui, e categoria 7 para uso comercial normal. Por quê? Eles são os cabos que nós chamamos de cabo gigabit. Passa uma velocidade e um volume de dados muito, muito grande neles. Eles são concorrentes aos cabos de fibra ótica, né? Então, hoje, para redes internas, para conexão, onde que você pode encontrar esses cabos? Sim, mas nos armários de comunicação das empresas. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem para mostrar para vocês. Um armário de redes, para a gente ver bem certinho o que a gente está falando. Vamos ver. Armário de redes. Cabeamento. Ver? Então, por exemplo, nesses armários aqui, ó, que são os armários de telecom, que a gente chama, né? Vamos pegar esse aqui, vamos ver como é que vai ficar essa imagem. Ó, nesses armários aqui, ó, onde os cabos entram e saem, esses cabos são os cabos azuis tradicionais. Mas quando a gente tem, por exemplo, esse modelo que tem os cabos vermelhos, por exemplo, esse cabo vermelho é um cabo categoria 6. O que esses cabos comunicam? Comunicam os painéis de cima com os painéis de baixo. E os azuis, normalmente, eles estão indo para os computadores que estão nessa rede. E aqui a gente tem também por divisão de cores, onde cada uma das cores aqui quer dizer uma área, um setor ou um tipo de conexão. E aqui também a gente pode observar outros cabos coloridos para mostrar que eles estão conectando a parte de cima com a parte de baixo, que interliga determinados setores da empresa. Olha que interessante, cabos cinza. Esses cabos cinza aqui são os cabos categoria 7, que é mais difícil de encontrar, porque eles são cabos de velocidade altíssima, né? Não é um cabo muito comum de se encontrar para utilizar nas nossas instalações normais. Os cabos normais das nossas instalações são esses cabos aqui, ó, cabo de rede tradicional, o azulzinho padrão, né? Inclusive aqui tem algumas imagens bem bonitas do cabeamento estruturado, que é a forma de organizar os cabos. E normalmente os vermelhos são categoria 6, que são os blindados, né, dos azuis, e o cinza, que foi aquele que eu acabei de mostrar agora há pouco, esses daqui, são os de gigabit, que são as alta velocidades, né? São cabos um pouquinho mais grosso, né? Então eles funcionam para, inclusive quando você não tem um equipamento para trabalhar com fibra, ele funciona para fazer a comunicação de alta velocidade que até mesmo a fibra pode ter, ok? Então
essa que é a ideia, então, dessas categorias. Todas elas são categorias dos nossos cabos par trançado, ok? Vamos ver o que nós temos aqui mais para frente. Olha só, aqui tem um modelinho do... então eu falei, vamos só rapidinho. Eu falei dos cabos modelo coaxial, que é esse modelinho aqui que tem a capa, a malha, o isolante e o miolo. Eu falei dos cabos modelo par trançado, né? Cabo par trançado, que é esse aqui que tem os filamentos, né? Os fiozinhos, eles estão entrelaçados. Uma curiosidade, eles estão entrelaçados não é por acaso, tá? Eles estão entrelaçados porque se eles estiverem assim, um do ladinho do outro, eles gerariam um campo eletromagnético e o próprio fio iria atrapalhar, um parzinho iria atrapalhar o outro na comunicação. E quando você faz isso aqui, você cruza os fios, esse cruzamento elimina a geração de campo eletromagnético. Então, é bem interessante essa dica. E aqui nós temos uma ideia de como que funciona a fibra ótica. A fibra ótica, o que ela tem? Ela tem uma capa, ela tem, chama de interface ou uma malha, mas essa malha aqui não é uma malha metálica. Essa malha aqui é uma malha de fibra de vidro, que é simplesmente para proteger esse núcleo, que é um caninho, né? É um caninho de fibra de vidro também, por onde passa o feixe de luz. Então vamos lá para as nossas imagens. Eu gosto bastante de trabalhar com imagens para a gente não ficar com dúvida, tá? Eu acabei fechando aquela outra página. Então vamos ver aqui. Cabo fibra ótica. Vamos olhar aqui, um cabo de fibra, eu quero ver. Esses cabos de fibra que tem essa pontinha bonita, já são cabos de fibra com terminal. Olha aqui, um cabo de fibra, um cabo de fibra blindado, bem protegido, tem uma qualidade assim, muito. Esse aqui a gente tem até multifilamentos, olha só. Cada uma dessas corzinhas que estão aqui é uma fibra. Então como é que funciona aqui? É a capa, a interface ou a malha de proteção, é como se fosse uma cama bem confortável para que esse núcleo aqui, né, possa trafegar. E aqui dentro desses pequenos capilares, né, desses pequenos filamentos, é um caninho de fibra de vidro que o feixe de luz passa lá dentro por ele. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum outro. Aqui, ó. Como é que funciona o esquema da fibra? Então, aqui dentro é que está realmente a fibra. Tudo isso que está aqui em volta é malha de proteção, capa de proteção, interface de proteção para que a fibra possa estar altamente protegida para ela não sofrer nenhum tipo de dano, né? Por quê? Vamos ver se eu consigo ver essa imagem. Não, eu queria ver o núcleo da fibra para mostrar para vocês o funcionamento. Aqui, ó, o funcionamento da fibra. Então, numa ponta dela tem uma luz que está sendo injetada aqui na fibra, né? Esse caninho que está bem aqui no meio, imagina um canudinho. É um canudinho, né? Imagina uma mangueirinha na espessura de um fio de cabelo, aonde dentro dela está viajando um feixe de luz. Então o feixe bate nas paredes, essas paredes aqui dentro são polidas, então é como se fosse um espelho, né? Bate e reflete, e aí o feixe de luz, né, representado por essa linha azul aqui, ele vai viajando ao longo da fibra. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum outro desenho. Olha aqui, ó, como é que funciona a fibra, vem a luz, ela bate nas paredes da fibra. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom. Não. Deixa eu ver. Queria mostrar só abrir imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só essa. É mais ou menos isso aqui, ó. Ela bate nas paredes e vai viajando dentro da fibra, né? Então essa aqui é a ideia de que a luz, quanto mais batidas ela der nas paredes, mais lenta fica a conexão
quanto mais, ó, que nessa linha amarela aqui, ó, quanto mais suave, quanto menos batidas ela conseguir dar na superfície, aqui na borda da fibra, mais rápido ela vai viajar. Claro, o ideal seria que ela fosse em linha reta, mas não tem como você passar uma fibra em linha reta por longas distâncias. Ela pode ficar em linha reta por alguns centímetros apenas, mas mais que isso é muito difícil deixar um cabo bem esticado para que aquele lugar aí a fibra não sofra interferência. Mas enfim, essa aqui é a ideia. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. O que a gente tem de problema? O ideal seria que ele passasse dessa maneira aqui. Só que o problema é que se ela tiver muita curva, o que pode acontecer? Olha essa linha amarela. Ela pode bater e querer voltar. E aí a gente perde o sinal. O ideal é que ela vai igual a linha vermelha batendo, igual a linha azul batendo, mas ela continue indo para frente. O ideal seria igual essa linha vermelha de baixo, mas isso aqui, infelizmente, é muito, muito difícil a gente conseguir. Muito bem, então a gente tem as fibras ópticas hoje, que além de tudo, ela nos gera uma altíssima velocidade. Ver se tem mais alguma outra imagem interessante. Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa, tá? Não é uma imagem, digamos assim, que a gente possa dizer, é assim que funciona, não, isso é uma imagem ilustrativa. Então, vem o feixe de luz, lá dentro tem os capilares e na pontinha dos capilares tem a luzinha sendo refletida. O que eu digo para vocês? Se vocês em algum dia na vida encontrarem uma fibra óptica que esteja ligada no poste e você nunca aponte uma fibra para o olho, tá? Porque essa luz que está aparecendo aqui pode ser simplesmente uma luz de um LED, né? Que já vai dar um desconforto bem grande, mas pode ser uma luz de laser, né? Pode ser um feixe de laser que está sendo jogado lá dentro dessa fibra. E a gente sabe que laser é altamente nocivo, né? Pro olho, né? A gente não deve apontar a pontinha de uma fibra óptica. Se vocês acharem de repente uma fibra óptica em algum lugar e você não sabe se ela está ligada ou não, nunca olhe na ponta dela, né? Nunca aponte diretamente para o olho, porque se for uma fibra óptica com laser, pode ser que aconteça um grave acidente aí com as vistas de quem fizer isso. Tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui fibra óptica laser. Olha só que interessante aqui, como é que é o funcionamento do negócio. Nada mais, nada menos do que um canhão de laser, olha só, um canhão de laser, e ele está jogando esse facho dentro da fibra, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, olha só, aqui um canhão de laser aberto. A gente nunca, em hipótese alguma, deve, olha essa imagem aqui, ó. Em hipótese alguma, a gente deve apontar esse facho de luz para o olho, de forma alguma. Isso aqui pode cegar. Em algumas situações, a pessoa pode ficar cega. Tá? Então, é bem perigoso. Mas como é que eu posso saber se tem ou não tem, se a fibra está ligada ou não? Primeiro, ela não dá choque, então não tem perigo. Você pode pegar na mão, mas você não deve apontar para o olho, né? Você pode apontar, por exemplo, para a palma da mão. Se você apontar para a palma da mão, ó, igual essa imagem aqui, ela está apontando para cima dessa mesa. Se fizer o pontinho vermelho, quer dizer que aquela fibra está ligada. Então, tem que ter cuidado para não sofrer, não apontar para o olho, não fazer nenhum tipo de uso errado para não sofrer nenhum problema, né? Então, essa aqui é a principal dica. Sempre aponte a fibra, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, não tem. Sempre aponte a fibra, você não vai ver esse facho bonitão, igual está nessa imagem aqui. Por quê? Essas imagens aqui, ela possivelmente estava fazendo essa refração aqui numa... Na verdade, isso aqui acho que não é nem fibra, isso aqui é uma caneta laser, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Isso, ó, uma caneta laser.
Ela só apareceu aqui porque eu coloquei a palavra laser na busca. Mas imagine, que nem está aqui, ó, você deve apontar para uma superfície. Então, daí, quando ela bater na superfície, ela vai brilhar, você vai saber se tem ou não alguma coisa passando naquela fibra. Essa que é a ideia. Então, hoje a gente falou sobre 3 coisas bem importantes, que é as topologias, certo? Tipos de meios físicos, e a gente também falou um pouquinho aqui sobre as conexões, né? Então, topologias, meios físicos e as conexões. Bom, basicamente por hoje é isso, né? Vou encerrar por aqui, que essa aula ficou bem longa, né? E a gente se vê na próxima aula.